Filho meu, não esqueças das minhas leis, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Assim começa Provérbios 3. Nós vimos no primeiro capítulo de Provérbios que somos convidados a sair da simplicidade intelectual. Somos convidados a abandonar essa simplicidade e irmos em busca da sabedoria, do conhecimento e da inteligência. O capítulo 1 nos dá esse chacoalho para que a gente saia da nossa zona de conforto e despertemos para a busca do conhecimento. A gente viu que no capítulo 2, o Salomão vem nos informar quais são os benefícios da aquisição da sabedoria, do conhecimento e da inteligência, e qual é a única fonte dessas virtudes, dessas coisas, que é o nosso Criador, nosso Pai Celestial, nosso Yahweh, nosso Deus. E no capítulo 3, ele vem nos advertir de que, uma vez que nós saímos desse conformismo, dessa acomodação de sermos simples e passamos a adquirir a inteligência, o conhecimento e a sabedoria, nós temos como obrigação ter o cuidado agora de mantê-la, de guardá-la, de fazer a manutenção disso que o Senhor nos deu. Porque, como nós aprendemos no vídeo anterior, somente de Deus é que vem sabedoria, conhecimento e inteligência. Então ele vem nos advertir que a gente faça a manutenção dessas dádivas, desses conhecimentos que o Senhor deu para nós. Através de quê? Da nossa atitude de abandonar a simplicidade intelectual e buscar o conhecimento nele com todo o afinco, com toda a dedicação. E aí, uma vez sábios, ele vai nos dando mais instruções de, além de buscar manter essa sabedoria, a gente usar também essa sabedoria de modo a não esquecer a benignidade e a fidelidade, tanto para com o Senhor, como também para o nosso próximo. Ele nos adverte de que nós não devemos jamais nos valer de nosso próprio entendimento, de nosso próprio conhecimento, porque muitos se desviam e buscam nas ciências modernas, atuais, nas pseudociências, explicação para algumas coisas que é muito difícil de compreender, mas que as respostas estão nas escrituras, inclusive em livros que foram retirados da escritura, e que nós perdemos as respostas, algumas respostas de algumas perguntas por conta disto. E aí a gente vai buscar em quê? Nos homens. A gente vai buscar em nós mesmos, em outros semelhantes a nós. E esquecemos que não há no homem as respostas, somente em Deus. E ele enfatiza coisas importantes, como a criação, que Deus a fez com sabedoria, que Deus organizou tudo com conhecimento, que Deus colocou cada coisa em seu lugar com inteligência. E para que a gente possa lembrar, toda vez que a gente se defrontar com alguma questão, a gente venha se lembrar que foi Ele que fez todas as coisas, que tudo é tal como Ele descreveu em suas escrituras, e não como os homens querem explicar com sua pseudociência, com seus métodos falhos, errôneos, não aplicáveis, não replicáveis e muito duvidosos, com suas filosofias que fluíram de seu próprio coração,
que a Bíblia já disse que é enganoso, que tem a tendência de pender para o mal e que não consegue discernir entre o certo e o errado, se não tiver a orientação do nosso Criador. Ele continua nos advertindo de que nós devemos ajudar o nosso próximo, não fazer o mal a ele. E no versículo 27, ele diz: faça o bem a quem merece, sempre que estiver na sua capacidade de fazê-lo. Veja que ele faz a observação de que é fazer o bem a quem merece. Veja que ele deixa bem claro. No Novo Testamento, para quem quiser dizer, mas as coisas mudaram, Paulo reforça essa ideia quando ele diz: ajude as viúvas que estão vivendo a sua viuvez, as que querem ficar por aí com um e com o outro, deixem elas por conta própria. Ajude as viúvas que estão na sua viuvez. O Paulo, ele vem reforçar a ideia que Salomão acabou de falar para gente em Provérbios: ajudar a quem merece. Muitas vezes nós aplicamos nosso esforço, nosso tempo, nossa dedicação, nossas energias para ajudar quem não quer ser ajudado, quem pega a nossa ajuda, coloca no pacote e joga no lixo, que não é grato, que despreza, que quer fazer a gente de trouxa, que não nos ama, que nos odeia. A Bíblia diz que a gente não deve odiar, não deve provocar o mal, que não deve atentar contra a vida deles, mas que nós devemos amar, mas ajudar a quem merece ajudar. E isso é sabedoria. Veja que está dentro do âmbito da sabedoria. Porque se a gente pega, eu tenho R$ 500 para ajudar alguém, e eu dou na mão de um viciado que diz que vai levar comida para casa, e que eu sei que quando chegar lá na esquina ele vai gastar esses R$ 500 com drogas, com bebidas. Mesmo assim eu dou porque eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ajudar a todos sem olhar quem eu estou ajudando. A Bíblia, ela vem refutar essa frase que o mundo criou. Não é uma frase bíblica e nem aprovada por Deus. Eu não estou conseguindo lembrar exatamente como é, né? Mas é mais ou menos né, isso, ajudar todos sem olhar quem. Né? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: ajude a quem merece ajuda. Né? Então, às vezes, a gente tem um senhor de idade passando necessidade, tem uma viúva passando necessidade, e outras situações, órfãos passando necessidade, que estão ali em sua integridade, que estão ali em sua conduta honrosa, e nós pegamos o que nós temos para ajudar alguém e entrega na mão de um irresponsável, né? Seja quem for. Né? Às vezes, por ser família, a gente deixa de ajudar quem merece para ajudar quem não merece. E a Bíblia vem nos dizer, o Salomão, com a sabedoria que Deus deu a ele, diz: não ajude a quem não merece, ajude a quem merece. E ele continua dizendo: não procure contendas com quem não te provocou nenhum mal. Muitas vezes a gente usa a sabedoria que a gente adquiriu para entrar em conflitos, em situações, em discussões desnecessárias, para às vezes provar que está certo, para mostrar que o outro está errado a todo custo. Muitas vezes nós ferimos, agredimos, e Salomão vem nos exortar a não fazer isso, né? Não entrar em contenda com quem não te fez mal. Então, se a pessoa não quer de jeito nenhum, aceitar, entender, compreender, Jesus já nos ensinou o que fazer. Entrou na cidade, não te aceitaram, não te ouviram, não leve nem a poeira dos pés. Certa vez, 2 discípulos disseram: Senhor, quer que a gente ore e peça a Deus que caia fogo do céu? Jesus disse: não façam isso. E depois ele disse:
Se não te aceitaram, não leve nem a poeira dos pés, deem as costas e vão embora. Né? Jesus reforça com esse ensinamento que Salomão ensinou para nós: não entre em contenda com quem não te fez mal, né? Só para provar que está certo, só para mostrar que você é sábio e que o outro é tolo. E ele segue dizendo: não tenha inveja dos ímpios, dos malfeitores, dos iníquos, porque muitas vezes a gente recebe de Deus sabedoria, conhecimento, inteligência, e vê o ímpio, que é tolo, que é louco, prosperando financeiramente mais do que a gente, tendo muitas vezes as coisas que nós não temos, vivendo situações que a gente não consegue atingir por um motivo ou outro. E a gente acaba pensando, poxa, por que eu não tenho essas coisas? Com a sabedoria, o conhecimento, a inteligência que eu adquiri do Senhor. Então Deus diz, não tenha inveja deles. Não busque seguir o caminho que eles seguem, porque leva para a maldição. Ele diz que na casa desses está a maldição, mas na casa dos que guardam a retidão, as leis e os mandamentos do Senhor está a bênção, a paz. Ele diz assim: na sua mão direita está vida longa, e na sua mão esquerda está riqueza. Então, que nós venhamos buscar essa sabedoria, sair desse conformismo, dessa acomodação, buscar a sabedoria com todo empenho e devoção, buscar manter a sabedoria e usar a sabedoria para continuar firme nas leis, nos mandamentos, nos preceitos, nas veredas do nosso Criador, abençoando nossos irmãos, cuidando deles, não usar do que a gente adquiriu do Senhor para criar contendas, criar confusão desnecessárias. Já foi ensinado para a gente no Novo Testamento, mantenham a paz com todos, se possível. Então a gente tem que se esforçar para manter a paz com aqueles que querem paz com a gente, e com aqueles que a gente pode evitar guerra, mesmo eles querendo guerra com a gente. Né? Essa é a instrução que a gente recebe da parte do nosso Salvador e da parte daqueles que o nosso Criador e Pai Celestial deu sabedoria para nos instruir. Enfim, essa é a nossa missão, certo? Vamos buscar fazer de acordo com o que o Senhor diz, para que a gente tenha vida longa aqui na terra, tenha prosperidade e tenha salvação, certo? Falando em riqueza, em prosperidade, muitos se perguntam assim, mas eu estou na casa de Deus, sou igreja de Deus, eu já me converti há tantos anos e vivo uma vida miserável, vivo tantas provas, vivo tantos problemas. Cadê essa prosperidade, essa riqueza, essa vida longa, essa paz? No capítulo 3 fala também de que se a gente vive em retidão, a gente dorme em paz, acorda em paz, que as dificuldades, os problemas deste mundo vêm, as assolações vêm e não nos atingem, nós somos protegidos. E muitas vezes a gente vê pessoas que se declaram cristãs passando por tudo isso, sofrendo por tudo isso. Infelizmente, a liderança dessas pessoas dizem que é permissão de Deus, dizem que é porque o cristão mesmo, quem serve a Deus, vai passar por problemas, por dificuldades, e enfim. E tudo isso é me engano, tudo isso é falação, é mentira. Porque quando a Bíblia fala de tribulação, de que os servos de Deus vão sofrer dores, vão sofrer morte e outras assolações, é por causa do nome de Jesus Cristo. É em defesa do nome de Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, e da nossa fé nele, da nossa crença no Deus Criador.
Esse é o motivo de que nós seremos assolados, perseguidos, caluniados, mortos, entregues aos leões, às feras, por esse motivo. E não por consequência de erros nossos, de falhas nossas, porque a gente vê muito cristão sofrendo, padecendo, porque fizeram escolhas erradas, porque não vivem uma conduta de um verdadeiro cristão, porque não têm o conhecimento que a Bíblia nos dá para termos uma vida próspera e feliz. Então, muitas vezes, o motivo do sofrimento do cristão na terra não é aquele sofrimento que está descrito que nós sofreríamos. É um sofrimento decorrente de escolhas ruins, de uma conduta inadequada. Quantos cristãos são iníquos e nem sabem o que é iníquo? Iníquo é aquele que pratica o mal, pratica. Enfim, o iníquo é aquele que transgride a lei do Senhor, sabendo que ela foi dada. E quantas vezes a gente lê a Bíblia, a gente vê a instrução ali, mas quando a gente chega na igreja, o cara lá que está com o microfone diz pra gente que aquilo foi abolido, que aquilo não serve mais, que aquilo é ultrapassado, que não tem nada a ver mais, que já se foi, que a gente não tem que cumprir nada daquilo. A gente lê na Bíblia que tem que fazer, porque tá lá, é perpétuo, é de eternidade em eternidade, de geração em geração. Se é perpétuo, não vai acabar. Não está escrito, é até que Jesus venha e mude. Não, é perpétuo. Se você ler Apocalipse, você vai ver que as instruções que o Senhor deu lá no Antigo Testamento, ela vai ser cumprida na Nova Jerusalém. Se ela vai ser cumprida até na Nova Jerusalém, na eternidade, por que iria deixar de ser cumprida aqui? Então a gente lê que tem que fazer, mas a gente prefere ouvir o cara que está lá com o microfone dizendo pra gente que não é necessário mais fazer. Então nos tornamos iníquos. Nós transgredimos a lei do Senhor sabendo que a gente não pode fazer. Está lá escrito perpétuo, mas alguém disse que acabou. Deus disse é perpétuo, mas o cara disse não, acabou. Aí a gente prefere ouvir o homem do que ouvir a Deus. Então sofremos muitas vezes porque somos iníquos, pecamos, erramos, não ouvimos o que o Senhor diz, fazemos escolhas erradas, estúpidas. A gente não segue o que a Bíblia diz e sofremos por causa disso. Não é por amor de Cristo, né? Então, se você está ou pensa estar no caminho do Senhor e sofre muitas assolações, muitos problemas na sua vida, não é o seu amor por Cristo que está te conduzindo a isso. São escolhas, atitudes, maus hábitos. É como um cristão passar uma vida inteira se entupindo de açúcar, com doce, refrigerante e tantas outras coisas, né? Sorvete, bala, seja o que for. Pegar uma diabetes alta, descompensada, ter que amputar um pé, uma perna, morrer, e alguém disser, ou ele mesmo disser antes de sua morte, porque Deus fez isso comigo, porque Deus permitiu que eu fizesse, que eu vivesse isso, ou alguém dizer, foi permissão de Deus. Eu vou fazer até um vídeo depois sobre essa ideia de permissão de Deus e vontade de Deus, porque essa ideia de permissão de Deus é muito deturpada, é ensinada pra gente de forma muito deturpada. Então, a pessoa viveu uma vida inteira com maus hábitos, com escolhas ruins, sofre a vida inteira e diz que foi da vontade de Deus que ela vivesse aquilo. Então, se você está no caminho do Senhor, acredita estar no caminho do Senhor e vive muitas assolações, releia a Bíblia, repense sua conduta, reveja o que a Bíblia diz, reveja as leis, os mandamentos e as veredas do Senhor.
faça as correções que forem necessárias. Que Deus diz, o nosso Criador diz: façam prova de mim, me obedeçam